Pronto, pessoal, retornando, ainda em processo administrativo, a gente está fazendo aquela diferença de delegação e de avocação. A gente, em delegação, a gente já explicou que delegação de regra é um fenômeno permitido, só não pode acontecer quando é ato de competência exclusiva, decisão de recurso administrativo e edição de ato de caráter normativo. Já a avocação, de regra, é um fenômeno proibido, porque pensa comigo, avocar é chamar para si. Quanto mais eu chamo para mim determinada atividade, mais sobrecarregada eu fico. Quanto mais sobrecarregada eu ficar, menos eficiente eu vou ser na prestação do meu serviço. Estão percebendo o raciocínio? Pronto. É por isso que a lei do processo administrativo diz que a avocação só pode acontecer em virtude de um motivo relevante e sempre de maneira excepcional, sempre de maneira temporária. Exemplo fácil. Eu sou chefe desse setor aqui. Nesse setor tem 5 pessoas. A minha função é fiscalizar, coordenar e encaminhar o trabalho deles. Só que digamos que das 5 pessoas, 3 estão com dengue. Estão com dengue em casa e só tem 2 trabalhando. Estão percebendo que agora, além de fiscalizar, coordenar, eu posso sair pegando a atribuição dessas 3 pessoas que estão em casa com dengue para poder o serviço público não parar? Pronto. Nesse caso, se eu pego a atividade deles para mim, eu estou avocando, ou seja, chamando para mim a tarefa. Só que nesse caso vai ser permitido. Por quê? Porque existe um motivo relevante. Qual é o motivo relevante? O serviço público não parar. Mas a partir do momento que o pessoal for voltando, eu continuo desempenhando a atividade deles ou paro? Paro. Porque a vocação é sempre excepcional. Ela sempre acontece de maneira temporária. Beleza esse primeiro ponto? Só que falta uma observação. Diz a lei do processo administrativo federal que essa avocação, ela sempre é de um superior avocando a atribuição do subordinado. Foi quase um momento balé agora que eu fiz, ficou até bonitinho no vídeo, não foi? Pronto. É sempre um superior pegando a atribuição de um subordinado para si. Ou seja, é sempre algo que está vindo de baixo para cima. Então, diz a lei do processo administrativo que a avocação sempre acontece com hierarquia. Delegação pode ser com hierarquia ou sem. Já a avocação só pode acontecer com hierarquia. Então, com esse resumo, deu esse desenho, ó, que eu vou mostrar e sumir. Pronto, sumindo. Então, deu esse desenho daqui da diferença do fenômeno da delegação e da avocação. Esses são os principais pontos, mas é o que eu estou dizendo. É claro que você tem que dar uma lida em todos os pontos da lei, porque pode pedir o decoreba de outros pontos que a gente não está aqui, querendo ou não, analisando parte por parte. Mas até aí, tranquilo, pessoal? Aqui, ó, a gente já falou de delegação, já falou de avocação e essa parte está relacionada à competência. Só que ainda um pouco relacionado também à competência, a gente tem a parte de impedimento e suspeição. E essa parte de impedimento, o que é essa parte de suspeição? Esse processo administrativo, algumas pessoas estarão impedidas de participar desse processo administrativo, ou seja, não vão poder participar do processo de maneira alguma, e algumas pessoas vão estar suspeitas de participar deste processo. Então, tem o impedimento e tem a suspeição. Porque vamos pensar num exemplo simples, só para você já entendendo a lógica. Imagina o seguinte caso. Pronto. Imagina que eu sou técnica do INSS, como exemplo. Eu sou técnica do INSS. Vai ter um novo concurso agora para analista do INSS. Só que digamos que eu vou fazer esse concurso de analista do INSS. Você acha correto eu participar da comissão que vai conduzir esse procedimento administrativo para o novo concurso? Olha a lógica, eu já sou técnica do INSS, mas eu quero fazer o concurso de analista. Aí vai ter um novo concurso. É correto eu participar desse procedimento de concurso, eu participar da comissão? Claro que não, porque se eu vou fazer o concurso, é claro que eu vou ter informações privilegiadas se eu participar da comissão. Então, é claro que, nesse caso, eu estou impedida de participar daquela comissão que forma aquele procedimento administrativo. Estão percebendo? Imagina a seguinte lógica. Imagina que tem um monte de morador de um prédio que ele está, por exemplo, reclamando de um bar que está com som muito alto. E eu sou lá da administração pública. Só que o bar é do meu marido. Vocês acham correto eu conduzir a comissão
que vai investigar o processo administrativo para a interdição daquele bar? Claro que não, porque eu não vou querer interditar nunca, eu vou mandar aumentar o som, mas ainda, se o bar é do meu marido. Estão percebendo a lógica? Então, em algumas situações, existem certas pessoas que não têm a imparcialidade necessária para poder conduzir um processo administrativo. Só que eu vou logo te dizer uma coisa, para efeito da sua prova, o que cai é quem são as pessoas impedidas, quem são as pessoas suspeitas. Vai cair uma frase e na hora da sua prova você tem que visualizar que naquele caso a pessoa ou tem um impedimento ou tem uma suspeição. Vamos ler junto e depois eu te digo como tu decora de uma maneira mais simples. Vem comigo para cá. Vindo para cá, a gente vai ver o seguinte, ó. Quem é que tem um impedimento de participar desse processo administrativo? Quem tiver interesse direto ou indireto na matéria. Percebe um raciocínio muito simples. Lembra daquele exemplo que eu vou fazer o concurso? Posso participar da comissão do concurso que eu mesma quero fazer? Não, porque eu tenho interesse direto naquele concurso. Estão percebendo? Se eu vou fazer a prova, é claro que eu não posso participar da comissão do concurso. Só que digamos que não sou eu que vou fazer o concurso, é meu esposo, não sou eu. Mas eu tenho, nesse caso, não um interesse direto, mas eu tenho interesse o quê? Indireto naquela matéria. Então, eu não vou poder participar do processo administrativo de comissão, de condução daquele concurso público. Esse é o primeiro caso de impedimento, é você ter interesse direto ou indireto na matéria. A segunda situação de impedimento é o seguinte, ó, se eu tiver participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorreram com cônjuge ou companheiro. Lembra a diferença de cônjuge e companheiro, pessoal? Cônjuge é o casado no papel, companheiro é aquele que vive em união estável. Resumindo, né? É o povo que mora junto, ou porque casou no papel ou porque se juntou, né? Numa linguagem muito simples. Então, eu sou impedida se tiver participado como perito, testemunha, representante, ou se o perito, a testemunha, o representante, foi meu cônjuge ou companheiro, ou um parente meu em, não é isso, consanguíneo afim, até o terceiro grau. Na sua prova não vai perguntar quem são esses parentes até o terceiro grau, porque aí já vira direito civil, não é isso? Mas entraria, por exemplo, o seu irmão, o seu tio, o seu sobrinho, os seus pais, os seus filhos, e assim por diante. Vamos entender essa segunda situação daqui, ó. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu faço parte da administração, mas eu moro no prédio que é vizinho da casa de show, que está fazendo muito barulho. Estão percebendo? Nesse caso, eu sou a própria testemunha do barulho que ele está fazendo. Então, nessa situação, tem como eu conduzir a investigação? Não, porque nesse caso eu sou a testemunha. Vamos imaginar o seguinte, eu sou a engenheira que fez a perícia, eu fiz a perícia do volume da casa de show, do barulho que ela está fazendo. Tem como eu conduzir esse processo administrativo? Não, porque muito provavelmente eu vou decidir igualzinho ao escrever na perícia. E se eu representei uma das partes, por exemplo, se eu advoguei, se eu sou advogada, por exemplo, daquele barzinho, do dono do bar, se eu sou representante deles, tem como eu participar do processo administrativo? Claro que não, porque eu vou puxar a sardinha para o lado daquela pessoa que eu estou representando. Então, perceba que nesse caso daí, se eu participei ou venha participar como perita, como testemunha, como representante, ou se o perito, a testemunha ou representante foi meu cônjuge ou companheiro, ou meu parente até o terceiro grau civil, eu estou impedida da participação naquele processo administrativo, na condução, na resolução daquele processo administrativo. Beleza? Vamos ver a terceira situação. Volta comigo. Vindo para cá, a terceira situação de impedimento é se eu estiver litigando. Professor, o que é litigar? Litigar é disputar. Então, se eu estiver litigando judicial ou administrativamente com o interessado no processo administrativo, vou até mudar de cor para poder ficar igualzinho, com o interessado no processo administrativo, com o seu cônjuge ou com o seu companheiro, no interessado no processo administrativo,
com o seu cônjuge ou companheiro. Como é que poderia ser uma situação dessa daqui? Imagina o seguinte, eu, não é isso, tive uma briga tão grande com meus vizinhos por causa de garagem no prédio. Vocês sabem que esse negócio de garagem no prédio é capaz de dar homicídio, né? Porque o povo não consegue se entender por causa de um espaço de vaga, não. Mas imagina que eu tive uma briga tão grande por causa de vaga de garagem no prédio, que eu e um vizinho meu, uma vizinha, né? A gente saiu no tapa, foi uma maior baixaria, bateu polícia, vê que barraco. Bateu polícia, chegou, não é isso, policial, levou a gente para a delegacia e agora eu estou processando a mulher. Pronto. Então eu estou litigando em um processo judicial, pedindo indenização, pedindo, não é isso, dano moral, pedindo tudo que eu tenho direito. Então eu estou litigando contra ela, contra essa minha vizinha por causa de uma briga de garagem. Só que eu estou aqui participando da comissão de um concurso público. Aí quando eu vejo, chega o recurso de uma redação, por exemplo. Só que quando eu fui ver a redação, era dessa minha vizinha. Eu posso, não é isso, ver se ela tem direito a aumentar a nota ou diminuir a nota? Eu posso verificar o pedido dela? Não. Por quê? Porque eu estou litigando judicialmente com aquela pessoa. Então, percebendo que nesse caso eu tenho uma tendência quase que absoluta de querer prejudicar a pessoa só como forma de retaliação, ou então de usar esse fato como forma de coagir para ela desistir do outro processo. Cônjuge ou companheiro, eu estou impedida de participar daquele processo administrativo. Então, são 3 situações de impedimento: interesse direto ou indireto na matéria, participou como perito, testemunha ou representante, ou quem participou foi seu cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau, e se você estiver litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou com seu cônjuge ou suspeição é literalmente existe uma suspeita, ou seja, pode ser que aquela pessoa não seja tão imparcial. É menos forte do que o impedimento, essa suspeição. Então, nesse caso, a autoridade ou servidor, ele vai ter ou amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados, com seu cônjuge, companheiro ou parentes até o 3º grau. Então, amizade íntima, inimizade notória com interessado, cônjuge ou companheiro e parentes até o 3º grau. Um jeito fácil de tu decorar é o seguinte, ó. Falou no seu concurso, por exemplo, em amizade íntima, inimizade notória, é suspeição. E o resto, impedimento. Estão percebendo? Mata por exclusão. Lembra que amizade e inimizade é caso de suspeição. O resto é caso de impedimento, vai matando por exclusão. Tenta usar essa técnica em casa. Tu vai ver que essa técnica funciona perfeitamente para o seu concurso. Só que aí percebe o seguinte, imagina que essa autoridade, que esse servidor, não declarou a suspeição. A pessoa pode entrar com um recurso contra aquela participação do servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória. Só que esse recurso, ele é sem efeito suspensivo. Então, esse recurso, ele é feito sem efeito suspensivo. Como seria isso de sem efeito suspensivo? Percebe o seguinte, se existe um recurso, eu recorri porque disse que a pessoa é suspeita. Quando eu entro com esse recurso, o processo para ou continua andando? Continua andando. Percebe? É porque esse recurso ele é feito sem efeito suspensivo, ou seja, o processo continua andando normalmente. Então, mesmo que eu diga que a pessoa é suspeita, não suspende o andamento do processo, ele continua andando normalmente. E o jeito mais fácil de decorar é amizade ou inimizade é suspeição, o resto, impedimento. Beleza? Tranquilo? Volta comigo para cá. Voltando para cá, a gente vai ver o seguinte, ó, impedimento e suspeição, era esse o resumo que eu queria fazer com vocês. E agora eu quero falar dos próprios atos desse processo administrativo. Eu vou logo fazer uma coisa para poder facilitar a sua vida. Eu vou fazer uma linha do tempo. Deixa eu ir desenhando aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu
pegar uma página em branco. Pronto. Vou falar aqui do andamento do processo administrativo. Andamento do processo administrativo. Por desencargo de consciência, eu vou te falar uma coisa, que as provas não são tão técnicas assim, mas, né, só por desencargo, já que eu escrevi isso daqui, eu vou falar para vocês. De vez em quando, tu vê o nome processo administrativo e o nome procedimento administrativo. As provas usam como sinônimo, mas eu não aguento, eu tenho que dar uma diferença para vocês, que é o seguinte, ó. Quando eu falo em processo, é porque processo existe disputa. Quando eu falo em processo administrativo, eu estou falando do litígio, do interessado contra a administração, da administração contra os seus servidores. Estão percebendo? O processo é isso, é a disputa, é o litígio. Já quando eu falo em procedimento, é o passo a passo, é o caminhar daquele ato. Estão percebendo? O caminhar de ato. 784 chama de lei do processo administrativo. Só que a lei, dentro dela, tanto fala das disputas do processo, como fala do procedimento. O que eu vou falar agora é do procedimento, é do caminhar dos atos. É isso que eu vou falar agora. Então, eu botei aqui andamento do processo administrativo, porque as provas usam o nome processo administrativo. Mas o jeito técnico e correto de falar é, o que eu vou falar agora é do procedimento administrativo, ou seja, da sequência de atos, de como ele vai caminhando do início até o fim. Beleza até esse ponto? Então, vamos voltar. Voltando para cá, deixa eu começar a desenhar com vocês. Vou tentar fazer uma linha aqui dentro do que eu consigo ser linha reta. Tá para cá. Devia existir uma régua nesse negócio. Não era? Vou dar ideia para a Microsoft. Acho que vai que eu fico rica. Pronto, deixa aí. Tenta aí a minha linha mais ou menos reta. Perceba que vai existir o seguinte, ó. Aqui vai ser o início. Vou nem escrever de vermelho, porque eu vou botar o vermelho para destaque. Vocês sabem que eu tenho toque com cores, né? Pronto. Vamos botar de verde, cor da esperança. Então, aqui vai ser o início do procedimento. Que a gente já sabe, só para completar, que esse início pode acontecer o quê? De ofício. Ou ele pode acontecer a pedido. Lembra que a gente viu lá no início? Pronto. Então, o início do procedimento pode acontecer de ofício ou a pedido. Só que deixa eu voltar para cá. Ó. Voltando para cá, esses atos do processo administrativo, eles vão ser feitos em dias úteis. Dia útil, não é isso normal de trabalho, até porque ninguém vai querer trabalhar, né, em fim de semana e feriado. Eita, toquei em alguma coisa errada. Pronto. Então, os atos vão ser feitos em dia útil. Aí diz a lei que esse ato vai ser feito no horário normal de funcionamento. Aí um monte de aluno chega para mim e diz assim, professora, qual é o horário normal de funcionamento? Depende. Depende de cada local. Tem local que o horário de funcionamento é das 8 às 18. Tem local que o horário de funcionamento é das 14 às 18. Tem local que não tem quase horário de funcionamento. Então, depende de cada local. O que ele está dizendo aqui importa é o seguinte, ó, que serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento possa prejudicar o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Vou já resumir isso tudo, só que vamos mandar o seguinte, ó. Esse procedimento administrativo daqui, ele vai ser feito em quê? Ele vai ser feito em
dias úteis e no horário normal de funcionamento. Então, eu tenho o início do procedimento, que vai ser feito de ofício a pedido. Esse procedimento ele vai acontecer em dias úteis ou não, e no horário normal de funcionamento, salvo em relação aos atos já iniciados. Imagina o seguinte, imagina que o horário normal de funcionamento em determinado local da administração, ele funcionava até às 18 horas, então funcionava até às 18. Então, os atos que vão ser praticados, por exemplo, escutar um perito, escutar uma testemunha, determinar uma vistoria, tudo isso vai ser feito dentro do horário normal de funcionamento. Mas imagina que eu estou aqui escutando a testemunha está ali sentada, eu estou escutando e olhando para o relógio, escutando e olhando para o relógio. Quando ela está no meio do testemunho dela, dá 18 horas, eu digo, pronto, deu o horário normal de funcionamento, congele, lembre de tudo e amanhã volte. É assim, é? Pelo amor de Deus, é claro que não. Então, se um ato já iniciou no horário de funcionamento, no horário normal de funcionamento, é claro que ele pode extrapolar daquele horário sem problema nenhum. Então, se eu estou escutando uma testemunha que, por exemplo, sabe que tem determinada padaria que está vendendo comida estragada e ela sabe porque é um ex-funcionário e está denunciando, se eu estou escutando essa pessoa, pouco importa se acabou o horário de funcionamento, eu vou continuar escutando. Então, veja que esse processo administrativo, o procedimento, ele vai ser feito em dia útil e no horário normal de funcionamento. Só que ele pode extrapolar a depender do ato já ter sido iniciado e o adiamento puder vir a causar algum tipo de prejuízo. Só que vamos fazer nossa linha do tempo. Volta para cá. Voltando para cá, está dizendo o seguinte, ó. Inexistindo, estou aqui embaixo, ó, inexistindo disposição específica, os atos, eles devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Aí continua, o prazo previsto pode ser dilatado até o dobro, ou seja, ser duplicado, mediante comprovada justificação. Então, vamos lá devagarzinho para a nossa tabela. Vou pegar aqui e dizer que os... Aqui, tá até uma bolinha aqui, pronto. Que os atos em geral, eles vão ter um prazo de 5 dias para ser praticados. Percebe o que está dizendo? Isso que está aqui no slide, tá, pessoal? É só cópia e cola da lei. Se você está com a lei, você está lendo exatamente o que está escrito aqui, ó. Então, inexistindo disposição específica, os atos têm que ser praticados no prazo de 5 dias. Então, os atos em geral, se não tiver disposição específica, eles são praticados no prazo de 5 dias. Só que a lei continua e diz, podendo ser dilatada até o dobro, mediante justificação. Ou seja, pode o prazo vir a ser dilatado até o dobro, ou seja, ser duplicado. Então, os atos em geral são praticados no prazo de 5 dias. Só que esse prazo pode vir a ser duplicado. Agora, perceba que esse prazo é um prazo residual. O que é um prazo residual? Vê aqui, ó, inexistindo disposição específica, ou seja, se a lei falar de 5 dias, salvo disposição específica. Beleza? Até esse ponto daqui, então vai ter o início do procedimento, que pode ser de ofício, pode ser a pedido. Pode ser que venha a ser terminado fora do horário normal de funcionamento, se o adiamento puder vir a prejudicar. Quando a lei falar em determinado ato e não colocar um prazo específico, esse ato vai ter um prazo de 5 dias para poder vir a ser praticado. Só que, mediante justificação, ele pode vir a ser dilatado.
Estão percebendo que aqui embaixo eu botei uma outra linha, porque eu vou continuar, tá? Se eu fosse fazer em linha reta, não ia caber. Então, eu estou seguindo aqui a sequência dos atos para poder continuar caminhando com vocês. Aí eu continuo caminhando e vejo o seguinte, ó. Nesse processo administrativo, não existe o direito de defesa? A gente viu lá nos princípios que existe o contraditório e a ampla defesa. E para a pessoa se defender, ela tem que ser intimada, ou seja, ser chamada da prática daquele ato, ser avisada. Aí está dizendo que essa intimação vai ter que observar uma antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Numa linguagem simples, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó. Vai existir um dia onde eu vou ter que fazer um comparecimento à administração. Então, vai ter a data do comparecimento. Só que se eu tenho que comparecer nesse dia, eu tenho que ser chamada para comparecer. Aí, olha o que acontece. Nesse caso daí, a intimação vai ter que acontecer com 3 dias úteis antes da data do comparecimento. Estão percebendo pelo desenho? Então, olha o que diz a lei, ó. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento. Aí, olha aqui, ó, eu tinha que comparecer, está aqui desenhado de verde, eu tinha que comparecer neste dia, só que para comparecer eu tenho que ser avisada que eu tenho que comparecer. Aí, nesse caso, a minha intimação, ela tem que acontecer 3 dias úteis antes da data do comparecimento. Tranquilo pelo desenho? Então, pegando os prazos, massa. Aí, aqui, ó, percebe, o desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia de direito pelo administrado. Sabe o que ele está querendo dizer nesse ponto daqui? Que o não atendimento da intimação não gera os efeitos da revelia. Não gera os efeitos da revelia. Professor, o que é isso? Vou já dizer. Deixa eu chegar e vou olhar para você para poder explicar olhando para você. Quando você estuda processo civil, professora, não vai cair no meu concurso não, processo civil, mas eu vou explicar de uma maneira muito simples. Imagina o seguinte, eu estou processando, vamos processar a Aline? Nunca mais a gente falou de Aline, né? Pronto, vamos processar a Aline. Estou processando a Aline. Quando eu processo a Aline, ela vai ter o direito de defesa. Imagina que eu estou dizendo que a Aline está me devendo 50 mil reais. A Aline está me devendo 50 mil reais. Aí eu entro com um processo contra ela para poder pedir uma indenização. Aí, quando eu entrei com processo contra ela, a Aline vai ter o direito de defesa. Aí o juiz vai intimar e chamar para ela se defender. Só que digamos que ela não atendeu ao chamado juiz, deixou para lá, não compareceu, não se defendeu. No processo civil, isso é chamado de fenômeno da revelia. E qual é o efeito que gera a revelia? Vai se presumir que aquilo que eu estou falando é verdade. E a Aline acabou de se lascar. Que agora o juiz vai condenar que ela pague os 50 mil reais. Estão percebendo? Isso é no processo civil, processo judicial. Então, se eu intimo uma das partes e a parte simplesmente não comparece, gera revelia e isso é como se ela estivesse aceitando o que eu digo. Então, vai presumir que aquilo que eu, Ana Cláudia, estou falando contra a Aline é verdade. Só que até pode me deixar aqui, só bota o negócio aqui atrás de mim. Pronto, tá aqui? Gigante, pronto, tá aqui. Então, percebe o seguinte, eu vou acompanhar vocês com a setinha. O desatendimento da intimação, ó, não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia de direito pelo
administrado. O que está querendo dizer é o seguinte, se essa pessoa foi intimada e não compareceu, não é que ele está concordando com a outra parte, ou seja, não importa em reconhecimento da verdade dos fatos, ou seja, não... falando é verdade. Beleza esse ponto? Eu sei que para quem já estudou processo civil, essa parte é muito mais fácil. Mas se na sua prova só cai processo administrativo, só saiba o seguinte, se eu não atendi a intimação, eu não estou aceitando nada. Não vai se presumir ainda que o que a outra parte está falando é verdade. Beleza até esse ponto? Cansei. Vou tomar água. Daqui a pouco eu volto.